Me chamo Joel Martins e esse relato que irei contar a vocês aconteceu em 1976, em uma fazenda que meu avô almejava comprar. Essa fazenda ficava em uma região conhecida como Restinga. Meu avô, na época, era um homem de muitas posses e existia um interesse em estar comprando uma fazenda nessa região, em particular, uma que era de um homem conhecida na região por Darcy, ou como todos o chamavam, seu Darcy. A fazenda possuía um bom terreno, a terra era fértil para plantio e a localização era muito boa. Certa vez o proprietário dessa fazenda procurou meu avô, com a intenção de lhe fazer uma proposta, que parecia ser muito boa. Depois de conversarem e chegarem a um acordo, fizeram o negócio, e meu avô se tornou o proprietário de uma bela fazenda. Meu avô mal sabia que tão logo se mudasse, iria começar a ter alguns problemas em suas novas terras. Era um fim de tarde, minha família estava toda reunida, e estávamos ajudando meu avô a fazer a troca de algumas madeiras velhas de um barracão que tinha em sua nova propriedade. Passado algum tempo, um dos sitiantes locais apareceu para dar as boas-vindas a meu avô. Em conversa, esse homem falou para o meu avô que o antigo dono dessas terras carregava algum tipo de maldição e que o antigo proprietário das terras tinha um passado um tanto sombrio. Quando criança, sempre foi mais isolado, nunca se via com outras crianças e que não frequentou a escola. Vivia sempre trancado na casa e que só começou a ser visto quando completou os seus 15 anos. Aquele sitiante falou que tão logo ele completou os 15 anos, aquele menino sofria com dores pelo corpo, gritava e esperneava muito. A família por muitas vezes o levava em hospitais e nunca sabiam explicar o que aquele garoto tinha. Parecia que algo queria tomar conta do seu corpo. Foi então que sua mãe resolveu o levar em uma benzedeira. E após ser atendida e instruída, retornou para a fazenda. Já em sua casa, contou tudo o que ouviu para sua família, menos para seu marido, que trabalhava fora e passava muito tempo longe de casa. Então meu avô perguntou para aquele sitiante o que tinha de errado com o menino, e ele acabou ouvindo aquele homem dizer que aquele menino acabou herdando uma maldição, e quem tinha entregado essa maldição a ele foi seu próprio pai. Aquele sitiante falou que o pai da criança passava muito tempo fora, porque tinha medo de fazer algum mal à sua própria família, mas que tão logo sua esposa engravidou, aquele homem mais uma vez saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Depois de muitos anos, essa criança começou a apresentar esse comportamento estranho. Era difícil vê-lo durante o dia, mas quando a tarde estava dando lugar à noite, muitas pessoas começaram a ver o garoto andando pela mata e também pelas estradas. Pessoas que moravam nessa região falam que até os dias de hoje já viram e ouviram falar de um homem que perambula pelas madrugadas por essas ruas. Então meu avô perguntou o que seu Darcy era do menino e por que ele não falou nada sobre isso. E a resposta foi imediata. Seu Darcy era irmão desse menino, por parte de mãe. Falou que depois que o pai da criança foi embora e não voltou mais, a mãe do menino se casou novamente. E desse casamento tiveram um filho, seu Darcy. Algumas famílias nessa região contam que depois que seu Darcy nasceu, a fazenda por muitas vezes foi visitada por um animal, que muitos relatam como uma obra do próprio inferno, e que esse animal matou quase todos da família de seu Darcy. O único que não morreu foi ele, pois nasceu adiantado e teve que passar alguns dias no hospital. Muitos acreditam que a fera que voltou e acabou com a família toda seja o próprio menino que carrega a maldição do pai. Aquele garoto nos dias de hoje já é um homem. Muitos dizem que depois que alcançou a maioridade, seu corpo foi tomado pela maldição que herdou do pai. Vira bicho nos fins de tarde e sempre fica a andar pelas redondezas. Há algumas semanas atrás, alguns moradores relataram que essa fera começou a aparecer por essas redondezas novamente. E em uma noite, essa fazenda foi invadida por um ser maligno.
e muitos falam que esse ser veio atrás de vingança. O homem que te vendeu essas terras foi acordado pelo que andava e matava os animais que aqui eram criados. Depois de sair para fora, seu Darcy viu um enorme cão correndo por toda a extensão da fazenda. Dizia ele que o que viu era um animal horrível de pele negra e que tinha deixado muitos animais mortos. Seu Darcy, vendo tudo que aquele animal fez, acabou se desgostando de tudo e por esse motivo vendeu essas terras. Meu avô ficou pensativo e preocupado com tudo que ouviu. Se despediu daquele sitiante e voltou a nos ajudar. Depois de termos terminado os afazeres, meu avô nos convidou para sentar do lado de fora da casa e começou a nos contar tudo o que ouviu. Todos nós ficamos sem palavras. Então um amigo que morava na região e estava nos ajudando falou sobre uma velha, bem de idade, que poderia nos ajudar. Muitos diziam que ela era a melhor curandeira que tinha na região, mas que também aquela senhora trabalhava com magia muito pesada. Continuamos fazendo nosso caminho até a casa dessa senhora, e tão logo chegamos, aquela senhora nos recebeu. Era uma mulher que já estava com uma idade muito avançada, andava arqueada e usava uma bengala para poder se manter em pé. Nos convidou para entrar em um cômodo escuro de sua casa, e tão logo entramos e nos assentamos, fui começar a contar o motivo de estar ali. Então aquela senhora me interrompeu, e por um bom tempo ficou tudo em silêncio. Aquela senhora quebrava galhos secos e cortava com as mãos folhas de alguma espécie de árvore que eu não conhecia. Não era audível o que ela falava naquele momento. Ela fazia algum tipo de reza. Foi então que aquela senhora olhou para o meu avô e falou que teríamos apenas uma chance, que a fera iria aparecer novamente na segunda noite de lua cheia, e que se não dessemos cabo da criatura, ela daria cabo de todos nós. Então aquela senhora se levantou e com um galho de arruda, ela molhava em um pequeno vaso onde colocou tudo que picou e quebrou com as mãos, e passava em mim e meu avô, desde os pés à cabeça. Aquela senhora entregou 2 artefatos a meu avô, uma adaga que tinha cabo de osso e também cinzas. Falou para meu avô colocar as cinzas ao redor de toda a casa. Então, no momento em que estávamos saindo daquele pequeno cômodo, perguntei o que era esse animal que estava atormentando os moradores da região. E aquela senhora ergueu sua cabeça, me olhou e falou: aquilo que anda à espreita nas matas e tira a vida de animais e pessoas que cruzam seu caminho é uma besta do inferno, um ser sem nenhuma lembrança de sua vida passada. Quando aquela criança herdou a maldição do pai, até aos 15 anos essa criança foi excluída de ter uma vida normal. E então, depois que começou a caminhar pelas matas e se alimentar de tudo que cruzava seu caminho, a fera começou a tomar conta do corpo que habitava. E na noite em que aquele cão do inferno se alimentou de carne humana, o menino deixou de existir, e a fera se apoderou daquele corpo. Aquilo que você e sua família vão enfrentar daqui 2 luas é um lobisomem. Aquela senhora veio até mim e me entregou algumas balas de calibre 38 e falou que no momento certo eu teria que usá-las. Então voltamos para casa, e no caminho meu avô falou que não deveríamos contar muita coisa para nossa família, pois poderiam acabar ficando muito assustados. Tão logo chegamos, fomos até o barracão que arrumamos e reforçamos a única porta que tinha e também as janelas. E lá iríamos deixar alguns animais que meu avô tinha. Nem os cachorros ficariam soltos, pois até onde sabíamos, aquela fera tirava a vida de qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Na primeira noite, próximo às 8 horas da noite, minha avó estava na cozinha, preparando a janta para a família, e chamou meu avô. Falava para ele ir rápido. Ela dizia que tinha visto algo andando na mata, e quando notou que minha avó tinha visto, se abaixou por entre algumas toceiras de mato. Quando olhamos pela janela, era possível ver que de longe algo nos observava. Era como uma sombra negra que se esgueirava por toda a mata. E quando acendimos algumas luzes que tínhamos instalado em alguns pontos da fazenda, vimos aquela coisa se colocar em pé e correr mata dentro. Depois disso,
aquela coisa não voltou mais. Durante o dia, fomos até um local onde aquela coisa estava, e era possível ver que o mato estava tudo amassado, não somente naquele lugar, mas também em alguns pontos próximo à casa. Então reforçamos a cerca de arame, travamos a porta dos fundos da casa, e tão logo a tarde foi chegando, os animais foram sendo recolhidos para o barracão. Meu avô andou por volta da casa espalhando aquelas cinzas, e eu coloquei as balas em um revólver 38 que o meu avô tinha me dado. Eu nunca tinha usado uma arma em toda a minha vida. Ela ficava em uma gaveta em meu quarto, e somente eu e meu avô que tínhamos a chave dessa gaveta. A tarde foi embora, e com isso a noite começou a tomar conta de toda a fazenda. Era próximo às 9 horas, a lua estava alta no céu. As luzes que instalamos estavam todas apagadas, e nós estávamos todos trancados dentro de casa. Nada de anormal acontecia, nem os cachorros que estavam dentro de casa conosco pareciam sentir nada diferente. Foi quando, próximo às 11 horas da noite, alguma coisa conseguiu entrar no barracão em que os animais estavam, e era possível ouvir os relinchos dos cavalos. Os animais que conseguiram escapar passaram correndo pela frente da casa, de forma que vimos eles entrarem correndo na mata. Uma parte da cerca estava destruída, tinha sido derrubada. E por essa parte que os animais passaram e fugiram, do que os afugentou. Eu e meu avô tentamos acender as luzes ao redor, mas nada funcionava. Então, quando nos aproximamos do barracão, vimos um pequeno terneiro que ainda estava vivo, totalmente desfigurado pelo ataque que recebeu. O que o matou não fez isso porque queria comê-lo. Apenas estava tentando nos amedrontar, e de certa forma, porque queria que fôssemos embora daquelas terras. Foi então que meu avô, vendo aquele animal no chão, correu em sua direção para tirá-lo dali. E foi nesse momento que recebeu o ataque daquela fera. O lobisomem usou o terneiro como isca para chamar nossa atenção. E quando o meu avô se aproximou, aquilo saltou sobre ele. O mordia como se meu avô fosse um pedaço de pano na boca de um cachorro. Meu avô gritava muito com os golpes e as mordidas que levava, e falava para que eu saísse dali. Então peguei a arma que meu avô me deu e acertei apenas um tiro naquela coisa, que de imediato soltou meu avô e correu para dentro do barracão. Corri até meu avô e ele estava muito ferido. Minha avó veio até nós e o ajudou a levantar. E mesmo estando com o corpo cheio de marcas das garras daquela fera, ele pediu para minha avó voltar para dentro de casa e só sair de lá quando chamássemos na porta. Caminhamos devagar até a porta do barracão. Era possível ouvir a respiração ofegante daquela fera e também o rastro de sangue que ficou no chão depois que acertei aquela coisa. Foi então que vimos aquela coisa sair bem devagar detrás de uma pilha de tambores que tinha nos fundos do barracão. Aquilo tinha o porte de um cachorro grande. Sua cabeça era enorme e seu focinho comprido. Sua pelagem era escura e cobria a maior parte de seu corpo. Aquilo não tinha rabo e tinha semelhança de uma pessoa muito forte. Então aquela fera parou em nossa frente e ficou nos olhando por um curto tempo. Foi então que aquilo se colocou em pé e caminhou em nossa direção. Nesse momento eu descarreguei a arma e aquilo caiu no chão. Então trancamos o celeiro novamente e deixamos aquele animal lá dentro. Levei meu avô para dentro da casa e minha avó começou a tratar os ferimentos de meu avô. Eu fui dar uma olhada pela propriedade e vi o motivo das luzes não terem acendido. Aquela fera tinha conseguido arrebentar a fiação de luz que saía da casa e ia até as lâmpadas. Então religuei novamente e as luzes voltaram a acender. Pela manhã, eu e minha avó e meu avô fomos à cidade comprar remédios para meu avô poder tratar os ferimentos. E acabamos encontrando um antigo proprietário e contei para ele sobre o acontecimento. Ele me perguntou como meu avô estava. Falei que estava bem e estava na farmácia com minha avó. E depois de conversar por um pequeno tempo com Darcy, falei que o animal que vinha incomodando há muito tempo a toda a nossa região não tornaria mais a aparecer. Seu Darcy me olhou e perguntou como eu tinha tanta certeza que aquela coisa não voltaria. Então falei que tinha dado cabo do infeliz
Ele ficou me olhando e perguntou se poderia retornar conosco até a fazenda. Então meu avô falou que sim, que seria bem-vindo. No caminho até a fazenda, meu avô contou em detalhes tudo o que aconteceu e falou que o animal estava preso no barracão. Tão logo chegamos, seu Darcy perguntou se poderia ver o animal. No momento em que abrimos o barracão, o que vimos me deixou de cabelo em pé. Não era um animal que estava caído sem vida no chão. Era o sitiante que conversou com meu avô. Sem entendermos nada que estava acontecendo, seu Darcy se aproximou do corpo daquele homem e falou que vendeu a fazenda para meu avô porque ele não teria a força para fazer aquilo. Então ficamos todos espantados com o que aquele homem falou. Ele nos revelou que aquele homem que estava caído no lugar da fera era uma coisa só. Também nos falou que aquele era seu irmão por parte de mãe. Meu avô se desculpou pela forma que tudo acabou e seu Darcy falou para meu avô não se preocupar, pois ele sabia que não conseguiria fazer aquilo, mas sabia que tudo isso tinha que ter um fim. Depois disso, levamos o corpo daquele homem até a beira de um riacho, e quando chegamos lá, vimos 2 cruzes fincadas no chão. Seu Darcy nos explicou que ali estava sua mãe e o pai de seu irmão. Então, no momento em que colocamos o corpo do irmão de Darcy ao lado de sua mãe e seu pai, aquela velha curandeira apareceu por entre a mata e caminhou até onde estávamos. Ela pediu a adaga e fincou na terra na altura dos pés, enterrando toda ela. Então ela falou que a maldição foi quebrada. Nunca mais se ouviria relatos de um novo aparecimento dessa fera por essas bandas. Amigos, tudo isso aconteceu em 1976. Sei que muitas pessoas hoje em dia não acreditam em lobisomem e em outras forças ocultas. Mas na minha época, não era muito difícil ouvir relatos não só como esse, mas também de outras criaturas que perambulam pela noite. E digo mais, essas coisas só acontecem em momentos que menos esperamos. Boa noite.